Graças e paz, povo de Deus. Mais uma vez é muito bom estar aqui com você para poder compartilhar uma palavra e também estar orando pela tua vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, assim como Deus está ministrando no meu coração. Eu creio na bênção de Deus nesse tempo. Eu creio em salvação, eu creio em milagre. O Deus que faz é o nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai, mais uma vez, eu quero te agradecer por cada um que está tendo a oportunidade de estar junto conosco aqui para cultuar e celebrar o Deus nesse momento de palavra em que nós nos submetemos a Ti e queremos que o Senhor fale, Pai, tão somente aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amado, eu quero compartilhar com você uma palavra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Eu quero que essa palavra, ela venha como uma palavra profética para nós, nesses dias. Eu creio no poder da palavra profética, né? Onde Elias, ele ora para que chova. E Deus tem algo para mim e para você nessa palavra. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Então Acabe subiu a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amados, é um texto também muito interessante, onde Israel estava no meio de uma crise, 3 anos e meio sem chover. Também pela palavra do profeta. Então, nós já vemos aqui o poder de uma palavra. Amados, a Bíblia diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Se você tem usado a tua boca para amaldiçoar, para murmurar, não tem como você usar a mesma boca, a mesma fonte para poder liberar uma palavra de bênção. Tem muita gente que não está vivendo milagre porque usa a sua boca de forma errada. Amado, vamos aprender a usar a nossa boca como profetas e profetisas. Diante do caos, o profeta ele vem e libera uma palavra. E as coisas acontecem. Elias, ele libera a palavra, né? Ele chega para o rei e ele diz assim: ó, Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Amados, um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele consegue enxergar o que ninguém estava enxergando, ele ouve o que ninguém consegue ouvir. Ruído de abundante chuva é o que Elias disse. Ele já trouxe uma palavra para o rei: olha só, Acabe, você não precisa mais economizar, deixar de comer porque vai acabar. Pode ir para casa, pode dar um banquete, come e bebe, porque
a chuva já está chegando. Irmãos, eu quero declarar, né, que a crise, ela acaba hoje na tua vida. Eu creio, irmãos, nessa palavra, né? Eu creio que Deus, ele nunca nos dá uma palavra em vão. Elias liberou o decreto, mas o interessante é que no versículo 42, ele subiu para o alto do monte para orar. Irmãos, até que o milagre chegue, até que ele venha, nós temos que permanecer em oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Muita gente tem perdido batalha porque tem falhado na questão da oração. A Bíblia diz: vigiai e orai. Eu tenho que vigiar, mas eu tenho que orar. Eu não posso baixar a minha guarda. Enquanto o milagre não se manifestou, Elias subiu ao alto do monte. E a Bíblia diz, irmãos, que ele meteu, né, a cabeça entre os seus joelhos, num sinal de humildade, alguém que reconhecia que Deus é que podia fazer aquele milagre. Irmão, nós precisamos orar mais nesse tempo. Eu sei que tem sido um tempo que um grande clamor está se levantando nesta nação. Mas, irmãos, uma coisa eu tenho observado, eu acredito que você vai concordar comigo. No início dessa crise, dessa pandemia, houve uma mobilização muito grande para buscar ao Senhor. Parece que hoje, né, as pessoas já estão se acostumando com o problema. E o nível da oração tem caído. Mas que se levante pessoas como Elias, nesta geração, que vão subir ao monte, né, que vão entrar no seu quarto, que vão fechar a sua porta, que vão orar no secreto, mas Deus vai fazer milagres, eu creio, irmãos. E nós já temos visto, né, pessoas sendo curadas, o número de pessoas curadas dessa enfermidade, desse Covid, é infinitamente maior das pessoas que têm sido mortos. Deus opera milagre. Elias subiu ao monte e ficou clamando. Versículo 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta por mais 7 vezes. Eu não posso desistir na primeira tentativa. Não é porque não deu certo uma vez que eu tenho que desistir. Não é porque deu errado 3 vezes que eu tenho que parar. Irmãos, eu tenho que insistir. A perseverança precisa ser uma marca de todo aquele que confia no Senhor. A gente sabe que o número 7, ele tem toda uma importância na Bíblia, né? Então, na 7ª vez, a Bíblia diz: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse assim: esse é o sinal, o milagre de Deus está acontecendo. Irmãos, uma pequena nuvem, dependendo de quem estivesse olhando, ia falar assim: meu Deus, só isso. De repente o milagre ainda não aconteceu. Porque você tem olhado e com a tua boca você tem declarado que nada está acontecendo. Mas Elias, ele disse assim: poxa, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas se ele olhasse para o tamanho, né, do céu azul que estava em comparação àquela nuvem, ele ia ficar frustrado. Mas ele entendeu que Deus estava dando um sinal, irmãos, ainda que pequeno, e ele se agarrou naquele sinal. Mas eu tenho que entender o seguinte: independente de sinal ou não, eu creio, se Deus falou, está garantido a minha vitória. Irmãos, a gente vê aqui no texto em que, de repente, dentro de pouco tempo, os céus se enegreceram e veio a chuva. Mas depois da palavra que ele declarou, irmãos, eu preciso crer que o milagre ele está acontecendo no ato do momento em que a palavra foi liberada. Eu aprendo aqui com Elias, irmãos,
a confiar em Deus, a não desistir, a perseverar em oração e ter a certeza que o meu Deus, Ele me ama. Irmãos, independente da crise que você está vivendo, confia no Senhor. O Deus de Elias é o nosso Deus. Que se levantem nesta geração homens e mulheres, como Elias, que não se dobram, mas que confiam no Senhor, que buscam em oração e que se levantam como uma referência no meio do seu povo. Irmãos, eu creio, a crise acabou, porque o profeta de Deus liberou a sua palavra. Eu quero orar com você nesse momento. Eu profetizo que a crise na tua vida acabou. Tem pessoas que estão vivendo uma crise no seu casamento, uma crise no relacionamento, uma crise no teu trabalho, uma crise na tua empresa. Tem pessoas, eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas assim como Elias disse, eu já ouço ruído de abundante chuva. Eu profetizo a chuva de Deus vindo sobre a tua vida. Essa crise, ela vai acabar hoje. Amém? Quero orar com você, Pai. Mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra. E assim como o Senhor levantou Elias naquele tempo, ó Deus, eu quero me colocar, ó Deus, na condição também de profeta de Deus. Eu quero profetizar, ó Pai, que a crise na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, acaba hoje. Israel viveu 3 anos e meio de uma seca. A situação era terrível, era caótica. Mas quando o homem de Deus soltou a palavra, assim como a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Pai, eu declaro que a luz de Deus está chegando, Pai, nessa vida, nesse coração. Eu declaro que a chuva de Deus está inundando a tua vida. Eu declaro que essa crise acaba hoje. Seja bem-vindo a um novo tempo, a um tempo em que o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.